Olá, ouvintes, boa tarde. Olha, nós estamos trazendo aqui um assunto que está se mostrando um impasse sobre os juros de financiamento da casa própria. Para falar sobre o assunto, conosco na ponta da linha, o doutor Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, Minas Gerais, professor de Direito Imobiliário, diretor da Caixa Imobiliária. Boa tarde, Kênio. Boa tarde, Miguel, da Rádio Confidência. Boa tarde, ouvintes. Ô, Kênio, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, negou que vai haver aumento dos juros no financiamento da casa própria para a classe média, mas destacou que eles permanecerão acima dos juros do programa Minha Casa Minha Vida, voltado para as classes mais baixas, né? Mas isso, na segunda-feira, o novo presidente, esse Pedro Guimarães, afirmou que a classe média terá que pagar juros de mercado para financiamento habitacional. Tem uma contradição aí, não é? Realmente uma grande contradição e muito infeliz, né? Porque a Caixa é um banco público e, logicamente, seria um absurdo o banco público praticar juros acima da concorrência que os bancos privados, né? E colocando que deveria, então, o pretendente ao financiamento procurar o banco privado, Santander, o Itaú, o Bradesco, para pegar empréstimo para a classe média. Eu acho realmente um grande contrassenso e ele se mostra uma pessoa inábil em relação a isso. Então, o ponto-chave que a Caixa Federal sempre foi o o carro-chefe, né, do setor imobiliário, e que detinha praticamente 85% do mercado de financiamentos imobiliários, e vemos que a Caixa, cada ano, tem perdido essa participação do mercado, hoje tem todos 70%, e na prática, isso vai acarretar o quê? Um afastamento dos pretendentes, né, ao financiamento. Então, acho que ele reviu a posição dele, a posição precipitada, infeliz, e percebeu, né, que tal colocação seria completamente incoerente com o papel da Caixa Federal em relação ao mercado imobiliário. Desde o ano passado, os juros cobrados pelos principais bancos nas linhas financiadas com recursos da Caixa Econômica de poupança e voltadas para imóveis mais caros passaram a ficar bem mais próximos, né? Com isso, a Caixa já vem adotando as chamadas taxas de mercado nas linhas não subsidiadas, ou seja, fora do programa Minha Casa Minha Vida. Realmente, a Caixa, uns anos para cá, tem praticado juros bem próximos aos bancos privados e com isso tem perdido, né, a faixa de mercado. Então já perdeu 15% do percentual de mercado esses últimos anos e os bancos privados têm sido mais agressivos, né? Têm procurado criar situações de agilizar a concessão de crédito e, logicamente, o maior beneficiado com isso é o consumidor, né? É a pessoa que vem adquirir imóveis. Um fato que ressalto é que o Minha Casa Minha Vida, realmente, ele tem uma faixa de financiamento popular, é subsidiado, então isso fica mais barato, né? Mais em conta para o pretende a compra do imóvel. Mas a classe média em geral, que é a grande tomadora de empréstimos, né, na área imobiliária, ela tem que ser protegida, né? Não tem sentido criar dificuldades, em especial se tratando da Caixa, que deveria, ao contrário, né, dar o exemplo de praticar juros mais baixos do que os bancos privados. Os juros no Brasil eles são elevados, levando em consideração o mercado internacional. Vemos que no exterior, né, é comum a classe média, os imóveis serem financiados com juros de 5% ao ano. Então aqui no Brasil, os juros da classe média estão em torno de 10%, 11%, ou seja, é praticamente o dobro do que é praticado nos outros países. Então existe realmente um espaço para haver uma redução dos juros. Agora, eu acho que em função dessa maior reflexão do presidente da Caixa Federal, eu acho que ele vai realmente manter os juros no patamar que está. Ou seja, os juros não irão subir de forma a afastar
o pretendente à compra do imóvel em relação à Caixa Federal. A Caixa Econômica Federal, cobrando juros mais caros da classe média, vai favorecer Santander, Bradesco, Itaú e outros bancos, não? Certamente. Então a Caixa ela tem que ser mais competitiva, né? Criar situações que venham a favorecer o crescimento do setor imobiliário, porque é um banco do governo, né? Então esse banco do governo tem uma série de privilégios para atuar no setor e, logicamente, não tem sentido a Caixa vir a cobrar juros superiores ou iguais aos bancos privados. O banco privado ele visa lucro, né? Muito mais do que a Caixa. Então a Caixa, a ideia é que ela é um banco social. Então eu não quero, de forma alguma, colocar aqui que a Caixa tem que ter prejuízo, de forma alguma. Ela tem que ser autossustentável e tem que ter uma rentabilidade. Mas criar uma situação de agir de forma idêntica ao banco privado realmente se mostra ter uma posição assim, um pouco ilógica, fora do contexto de um banco público. Ô Ken, como é que anda a situação do Minha Casa Minha Vida e do financiamento de imóveis para a classe média quanto aí a adimplência ou inadimplência? É realmente uma situação preocupante. Há muitos anos eu venho falando que o Minha Casa Minha Vida foi utilizado de forma política para ganhar votos, em especial na campanha da Dilma Rousseff, a presidente naquela época, que ela disputou com Aécio Neves. Então, eu fiz uma denúncia em primeira mão na época, falando que não havia uma cobrança dos devedores. E isso o próprio governo recusou a comentar durante esse período e posteriormente descobriu que era de em torno de 25%, ou seja, há realmente o uso político do Minha Casa Minha Vida, porque muitas pessoas que recebem esse empréstimo não precisam desse recurso, há um desvio dessa finalidade, tem pessoas que até exploram o Minha Casa Minha Vida fazendo transferências posteriores ao financiamento, e essa inadimplência de 25%, ela inviabiliza o programa. Então, há uma preocupação em que os recursos estão sendo mal geridos. Eu quero colocar que todos nós aprovamos o Minha Casa Minha Vida, mas desde que seja gerido de forma responsável e de forma técnica e não política. O que acarreta preocupação é que essa inadimplência ela vai realmente gerar um grande prejuízo para o brasileiro em geral, porque os recursos vêm dos impostos. E, logicamente, todos nós brasileiros estamos patrocinando um financiamento em que parte é paga por nossos impostos, né? Porque há um empréstimo em condições mais favoráveis. E esse empréstimo deve ser realmente praticado e concedido para quem precisa, para quem se enquadra em relação à Minha Casa Minha Vida. Verificamos, inclusive, empreendimentos sendo feitos de forma inviável, né, em que a construtora recebe o dinheiro da Caixa Federal e faz o empreendimento longe de tudo, que não tem farmácia, escola, não tem transporte público, enfim, há empreendimentos Minha Casa Minha Vida que estão abandonados porque foram construídos em locais completamente impróprios, sem qualquer infraestrutura urbana e, logicamente, beneficiou a construtora em detrimento, no caso da Caixa ou da população. Então, eu acho que esse programa, que ele é muito importante, ele deve ser revisto em uma série de fatores de forma a evitar esses equívocos que acarretam prejuízo. Bom, o panorama que você traça aí é meio preocupante demais. O Minha Casa Minha Vida, pelo visto, vai mostrar um rombo tremendo aí e ainda por cima está condenado. Já a classe média fica insegura de fazer seus negócios na compra de imóveis. E a indústria da construção civil, então, nem se fala, né, Ken? Realmente o fato que eu quero ressaltar aí é que muitos imóveis, muitos empreendimentos da Casa Minha Vida foram edificados com baixa qualidade, ou seja, com defeitos, com vício de construção gravíssimo, né? Temos empreendimentos aí com defeitos que inviabilizam a ocupação do imóvel e isso deve realmente ser analisado de forma criteriosa para evitar a sua repetição. Em relação à classe média, né, os juros subiram um pouco, né, realmente no tempo para cá, e a classe média ela só não está tomando mais empréstimos em função da insegurança
e decorrentes do desaquecimento da economia. Com os empregos de 13 milhões de pessoas, muitos pretendentes à compra têm adiado a aquisição do imóvel financiado em decorrência da insegurança. Então, é interessante que a população compreenda, né, que os bancos públicos, no caso a Caixa Federal, até o Banco do Brasil, que está entrando no setor também com maior ênfase, eles têm um papel social de viabilizar o financiamento, de fomentar a economia. A função do banco é essa, estimular o crescimento da economia, né, estimular o crescimento dos empregos, viabilizar, no caso, que esses empréstimos venham a ser concedidos e, logicamente, né, estimulando o bem social. Né? Então, o banco ele tem essa concessão do governo federal visando justamente isso, né, o benefício da população com essa concessão. Inclusive, quero colocar bem claro que o Minha Casa Minha Vida, né, ele veio realmente a beneficiar muito as construtoras, né, que obtêm lucros extraordinários, e em contrapartida deveria essas construtoras entregar então imóveis de boa qualidade que não viessem a sofrer tantos vícios, né, tantos problemas em curto prazo. Quero ressaltar também que a classe média, né, ela é a grande tomadora de empréstimos e esperamos que com a economia melhorando, ela venha realmente a ter maior demanda, né, ter maior procura pela concessão de empréstimos, estimulando inclusive o setor construção civil e reduzindo assim o desemprego. Pois é, pela importância enorme desse assunto, certamente que o nosso parceiro Kênio Pereira voltará a participar aqui nesses próximos dias aqui da nossa programação da Rádio Inconfidência. Kênio Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, professor de Direito Imobiliário e diretor da Caixa Imobiliária. Kênio, nosso amigo, muito obrigado. Por nada, é um grande prazer, Miguel. Pode contar sempre conosco. Eu sou o Miguel Rezende para a Rádio Inconfidência.